y finalmente obtengamos el parto, ¿sí? Si uno de estos, principalmente el activo, no tenemos, consecuentemente la rueda de engranaje no va a girar y no vamos a tener el parto. ¿Comprenden? ¿Por qué es importante saber eso? Y porque podemos tener trabajo de partos prematuros. ¿Y cuál tenemos que eliminar? Oi? Não entendi. Se a gente tiver um trabalho de parto prematuro, qual devemos eliminar aqui? Ativo, é simples. Elimine as contrações e, consequentemente, esse fenômeno vai parar. Tá? Entonces, teoría entonces, vamos allá. La primera es la teoría funcional de los factores que mantienen el embarazo. ¿Cuáles eran os fatores que mantinham a gravidez até um certo período? A progesterona, perfeito. Outro? Algum outro? Diminuição do estrógeno. Oi? E a não diminuição do estrógeno. Exatamente. A não diminuição de progesterona, na verdade, também não tem nada. E a diminuição ou não produção de prostaglandinas. Tá? Perfeito. Y la misma cosa sucede en el síntesis de factores o inducciones. Okay. Esta contracción miometrial entonces está controlada por la misma cantidad, por el mismo proceso de lo que son las cascadas de contracción de otros músculos. Músculo esquelético. ¿Cómo funciona el músculo esquelético? ¿Cómo él se contrae? Y el cardíaco también. Voluntário, esquelético e voluntário cardíaco. Eso es uno, pero ¿qué necesita para que se contraiga? ¿Qué molécula, qué ion necesita? Casi. Calcio. ¿Sí? Calcio. El calcio hace que funcionen los músculos, ¿sí? Por la entrada de iones calcio. Sucede en la movilización de las famosas canales de contracciones. ¿Qué pasa entonces si le aumentamos o le administramos bloqueadores de canales de calcio a una paciente? Diminui a contração. Diminui a contração, você tem um inibidor, um tocolítico. Tá. Exemplo de bloqueador de canal de cálcio, alguém sabe? Fermentalina? Não, isso é beta. Elimina, é? No. Entonces, intensifican las interacciones, aumentan la excitabilidad y facilitan la comunicación. Anifedipina, né? Ese sí. Sí, la nifedipina. Entonces, fenómeno activo, son solamente dos, contracciones uterinas y los pujos. Los pujos no sé cómo ustedes le dicen. Força, empurrada. Pujos, está bien, perfecto. Esta es la acción que sucede, ¿no? La famosa ATP-ASA, hinchada de calcio, formación y comienza entonces la movilización del sarcómero. Esto es muy profundo, no vamos a usar. Ya habíamos hablado la otra vez que desencadenan hormonales, nerviosas, ¿sí? Musculares, placentales y fetales. Muy bien. Esto recuerden, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, la disminución de la progesterona, también del ácido nítrico y de los péptidos natriuréticos. Esto hace que se relaje el músculo, ¿sí? Y esto hace que se contraiga el músculo. Cualquier evento que hace que estas sustancias estén en aumento van a disminuir esto y consecuentemente va a entrar en trabajo de parto de esa mujer, ¿sí? Que va a llevar a que se produzcan los fenómenos pasivos y finalmente suceda el parto, ¿sí? Habíamos hablado también de las fases, ¿sí? Hay una fase de quiescencia donde la musculatura uterina no tiene casi ninguna actividad debido a un aumento de estas sustancias que son relajadoras. A medida que va avanzando tenemos una disminución de esa sustancia y entran entonces las sustancias que son activadoras del músculo, ¿sí? Y por último, para que el parto suceda necesitamos las sustancias constrictoras en predominio. Ejemplo, ¿qué va a pasar si en el momento del parto la mujer no tiene más contracción? ¿Qué tenemos que agregarle? A gente quiser que essa mulher tenha o parto, o que temos que agregar? Estimular. Colocando oxitocina. Né? Se quisermos de novo parar, deter, temos que tirar a oxitocina. Ou colocar uma substância que
contrarreste, ¿sí? Que sea opositora a su función. ¿Perfecto? Entonces, la oxitocina es la responsable de la contracción uterina. Estos receptores que son de allá se encuentran en el cuello uterino, ¿sí? Y en el útero gravídico todo. Son los que ellos empiezan a aparecer a partir de unas semanas nada más. ¿Sí? Ejemplo, si le vamos a agregar oxitocina para provocar un aborto, esto no va a suceder, porque el útero es muy pequeño, no va a responder bien a la oxitocina. ¿Comprende? Entonces la estimulación de la oxitocina se produce por dos fenómenos, Ferguson 1 y Ferguson 2. Ferguson 1 y estimulación del hipotálamo para la secreción de oxitocina. Y Ferguson 2 directamente la dilatación del cervix. O sea, una vez que tengamos la dilatación del cervix, fenómeno pasivo, esto va a hacer que estimule la secreción de oxitocina y no va a parar más. ¿Me entienden? Es un ciclo. El útero acá, el cuello acá. Si este se dilata, va a estimular la producción de oxitocina, que va a aumentar la contracción, que por su parte va a aumentar más de la dilatación, que por su parte va a volver a excitar el músculo. Entonces es una cadena, es un ciclo, ¿sí? ¿Comprenden? Por eso es muy difícil detener un trabajo de parto a partir de cierta dilatación. A partir de la dilatación 4 es muy difícil uteroinhibir, es muy difícil parar estas contracciones. ¿Me entienden? Entonces lo ideal es parar las contracciones cuando tengan menos de 4 centímetros. ¿Entendido? Bueno, hablemos de la contracción. Es el principal fenómeno activo en el proceso, ¿sí? Y que deben ser monitorizadas, obviamente. Las contracciones tienen ciertas características, ¿sí? Que son el tono, la intensidad, la frecuencia y la actividad. El tono es la presión propia del músculo uterino, ¿sí? ¿Qué pasa si yo agarro la pierna de este doutor e estiro? Eu tenho uma certa resistência. Ele tem tono do músculo dele. Esse é o tono do útero também. Ele tem tipo uma pré-contração, perfeito? Agora imagine a situação. A gente tem um paciente tetraplégico. Ele não mexe nada dos membros inferiores. Eu pego a perna dele, como eu vou puxar? Não tem nenhuma resistência, né? Essa é a falta de tono, então. Entenderam? Ese es el tono. El tono siempre está presente en el útero. Es una semicontracción. Vamos a tener más de ese. Luego tiene una intensidad, es decir, igual, el aumento de presión, el aumento de fuerza de ese músculo cuando se contrae. Esa es la intensidad. Otro es la frecuencia, es decir, cada cuánto se contrae ese músculo. Já também tem visto nos filmes que a contração é cada 5 minutos, né? Isso é a frequência, ou seja, ela acontece cada 5 minutos. Okay? Esse número é patronômico, 5 minutos sempre, doutor? Não, isso pode variar, tá? Só para colocar um exemplo para entender o que é a frequência. E depois temos a atividade uterina, ¿sí? Que entonces es el producto, o sea, la multiplicación ya de lo que es la frecuencia por la intensidad. Vamos a entender cada uno. Fíjense acá. Essa é uma contração. Onde ela começa? A que nível? No 20. A que intensidade? 20. Não, ela começa aqui. 20. No 10. Ah, é 10. Isso é o tono do músculo, então. Por isso que eu falei, é uma pré-contração. Ele já tem uma leve pressão. Só que essa pressão não é muita. É só de 10 milímetros de mercúrio. Tá bom? O tono. Então, a contração começa a partir do tono. Ela tem, então, uma frequência máxima, ou seja, uma intensidade máxima, que nesse caso é de 50 milímetros de mercúrio. Depois ela desce de novo. E aqui começa, então, a relaxação de novo. Para começar de novo o outro. Isso é frequência. Aqui temos 3 contrações. Frequência. Intensidade é de 50, ou seja, o máximo de pressão que ela exerce. Tá? E o tono é a partir de onde ela começa. Então, tono, intensidade e frequência. Perfeito? Por que a importância de conhecer isso? Porque muitas vezes a gente vai ter
o tono mesmo vai estar aumentado. O próprio tono já está aumentado. Vamos supor, temos um tono aqui de 20. Isso pode ser normal? Não. Por quê? Porque se o tono já é de 20, a pressão vai ser de quanto então aqui? Vai sobrepassar o limite normal. Ou seja, e lembrem, dentro do útero temos o conteúdo que é o feto. E com cada pressão ele vai ser pressionado literalmente. Tá? Além dele, vamos ter de novo a dilatação. Que como vimos na aula anterior, precisa de um tempo para ela acontecer. Não pode ser de maneira brusca, rápida, intensa de uma vez. Senão o que pode acontecer? Laceração. Pode acontecer uma laceração, um desgarro. Tá? Então precisa de um tempo. De acordo? Perfeito? Professor, como é que faz a mensuração? Não escutei, desculpa. Como se faz a mensuração? O que a gente pode fazer no exame físico é somente a frequência. Nossa mão não tem a capacidade de saber não um tono, né? Mas sim a intensidade desse tono ou da contração. Ainda não temos essa capacidade, mas sim temos a frequência e é ela que a gente controla no exame físico. Colocamos a palma da mão em cima, né, na parte do fundo do útero que tem mais musculatura e começamos a contar as contrações. Somente a frequência. Tá? Então, a magnificação, ou seja, a quantidade de pressão ou de intensidade é feita por máquinas, tá? Por aparelhos. Entonces, tienen en cuenta, si aumenta la frecuencia, vamos a tener aumento de dilatación. Solo que necesita un tiempo y un momento para acontecer. ¿Perfecto? ¿Alguna duda acá? ¿No? Entonces, tenemos un tono basal, ¿sí? Tenemos una intensidad, tenemos una frecuencia y tenemos una duración. La duración que vimos es... Esta es la duración. Comienza acá y termina acá. Es en tiempo. ¿Sí? Doutor, Sí. o paciente chega no hospital com trabalho de parto. Então, vamos dizer que ela está de 7 meses de gravidez. E se não chegou com a dilatação, ainda podemos fazer alguma coisa para segurar? Sí, tener que hacer. Exatamente. Isso já nos leva ao trabalho de parto em si. Quando temos o fenômeno ativo, que são a contração, essa mulher já tem potencialmente de como entrar em trabalho de parto. E uma vez que começa, dificilmente paramos. Então, se você percata que ela tem contração, o ideal é inibir essas contrações. Tá? Aí depois vamos falar em tempo, ou seja, em frequência. Porque normalmente a mulher, ela tem contração. Quem já teve filhos aqui? Das meninas. É normal que vocês tenham certa dor, certa contração. Fica tudo duro por um tempo e depois passa. E isso volta a se repetir, sei lá, ao longo do dia, 2 vezes mais e só isso. Isso são normais, são contrações esporádicas. Agora, se essas mesmas contrações tiverem, sei lá, cada 6, cada 5 minutos, isso não é bom. Tá? Perfeito? E no momento do parto, claro que isso se torna cada vez mais frequente, cada vez mais intenso também. Tá? Alguém? Tu perguntou, doutor? Sim, o senhor falou, né? No caso que o Lion disse aqui, uma mulher de bebê de 7 meses, certo? Se caso a dilatação tiver igual ou maior que 4 centímetros, já não inibe mais essas contrações, tem que deixar de ser. Sim. Vamos adiantar um pouco essa, porque resulta curioso de por que não podemos mais. Né? É que esse colo do útero, a partir de 4 centímetros, ele intensifica mais a contração. Como a gente falou, é um ciclo. Contrariamente ao que a gente pode pensar, que a gente coloca substâncias para inibir, esse colo do útero vai ter esse processo continuado. Tá? Por quê? Pela pressão, pela gravidade, entre outros fatores. O que acontece depois que o feto sai? A gente precisa que esse útero tenha muita contração. Ele fique como se fosse uma bola dura. Oi? Não, do segurança de Isso,
justamente chama-se globo de segurança de Pinard. Ou seja, esse útero não tem mais conteúdo e ele tipo que fica muito contraído. De fato, quem já teve filhos pode inclusive pegar aqui sobre o umbigo e colocar a mão. Parece uma bola, literalmente, muito dura. Isso é necessário, isso é preciso. Tá? Oi? Senão, a mulher pode ter um sangramento, né? A famosa atonia uterina. Isso é perigoso, pode levar à morte, inclusive. Tá? Então, se a gente colocar substâncias uteroinibidoras, ou seja, que eliminam a contração, a gente pode estar facilitando a aparição da atonia uterina. Tá? Por isso não podemos. Perfeito? Então, ¿este qué es? A atonia uterina seria uma hemorragia? Sim. A atonia uterina em si não é uma hemorragia, é uma falta de contração. É uma falta de contração do útero. Só que o útero em si, ele tem vasos sanguíneos dentro. Vejam só, você está vendo esse pequeno orifício aqui? Esse. São todos vasos. E como é óbvio pensar, também tem a placenta. Ou seja, aqui é muito irrigado, tem muito, né, sangue aqui. Se esse útero não ficar contraído, esses vasos não vão ficar ocluídos, vão ficar abertos. Consequentemente, não é que ele tem uma saliência aqui, mas ele dá uma irrigação ao endométrio. Não tendo essa contração, esses vasos, na verdade, vão ficar abertos, vão ter sangramento. Então. E com a contração, eles ficam desse jeito, ocluídos, comprimidos. Tá? Fíjense, todito o útero está com essa situação. Mesma coisa aqui. Então, daí vem a atonia, falta de tono. Consequentemente, esses vasos ficam abertos e começa o sangramento. Tá bom? Explicar? Então, aqui temos o tono. Daqui até aqui é a duração. Daqui até em cima, intensidade. Tá? De fato, essa linha aqui marcada, descontínua, é a intensidade máxima, né? A pressão máxima dessa contração. Isso é a frequência. Perfeito. Okay. Qual é finalmente o objetivo da contração? É justamente fazer que esse feto tenha o descenso, né? Ele atravesse os planos e finalmente se escape, ou seja, saia da pelvis. A pressão aqui em cima também ajuda na dilatação. Tá? Então a gente, a partir de um momento, temos a modificação do colo do útero, que incluía o amolecimento, a dilatação, o borramento. E depois temos a pressão do feto para baixo, que ajuda ainda mais a dilatar. Tá bom? Estas son las características de la contracción. Vejam como é. Na gestação em si, temos uma contração aqui, quem sabe se repete, sei lá, aqui mais ou menos, mas sempre tem um espaço de tempo. Não é patológico, é normal. No pré-parto, temos então um aumento aqui, ó, tanto de intensidade como de frequência. Tá? Aqui na dilatação. Aqui na fase avançada já. E aqui temos no período expulsivo. Estão vendo a diferença das gráficas enquanto a contração em frequência e intensidade também. Tá? De nuevo, el mismo gráfico, solo que más ilustrado. Embarazo esporádico, menor intensidad, preparto, tenemos un aumento, comienzo de la lactación tenemos más picos, más frecuentes y así vamos. ¿Sí? ¿Entendido esa parte? ¿Sí? Entonces, las características de las contracciones son duración, frecuencia, intensidad y tono. Hablemos ahora de los tipos de contracción que tenemos.
tenemos tipo A y tipo B. Estas son las tipo A, son las de llamadas Álvarez Caldeiro, ¿sí? Tienen una intensidad entre 2 a 4 milímetros, muy poco intensa, ¿sí? Doutor, frequência, intensidade, qual que é o outro? Frecuencia, intensidad, duración, ¿sí? Y el tono propio del músculo. Entonces, este tipo A son contracciones de poca intensidad. Imagínense, 2 a 4 milímetros nada más tiene. Confinadas a pequeñas áreas del cuerpo. Su frecuencia es aproximadamente una contracción por minuto. Muchas veces esto no son percibidas por la mujer. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque el umbral de intensidad ni tiende a activar el sentido, ¿sí? De dolor en sí. Basicamente o tono que absorve essa contração, doutor, e passa da É um perceber. pouco a mais do tono, ou seja, o tono já é uma pré-contração. E ele tem um ascenso de milímetros nada mais. Ou seja, é uma contração, mas não é percebida pela mão, tá? Estos tipo B, imagínense, son más intensas, entre 10 a 15 milímetros de mercurio ya. Tienen más intensidad, ¿sí? Y estas se producen durante los 9 meses. Ou seja, ela acontece, e essa é a dor que tínhamos comentado, né, com as meninas que já tinham filhos. Acontece um desconforto, depois passa. Depois acontece de novo durante o dia, mas não tão frequente. Perfeito? Frequência baixa, ¿sí? Vai aumentando a medida que o embarazo progresa. Contracciones durante el trabajo parto. Esto sí, desencadena el trabajo parto, ¿sí? Tienen un ritmo, una duración, ¿sí? Y son espasmódicas. En el trabajo parto en sí tenemos un ritmo, una intensidad, una duración que provocan dolor. Ejemplo, tenemos 3 contracciones de 10 minutos y estas duran de 30 a 40 segundos. Esto sí podemos hacer por el examen físico. Como a gente falou, vamos colocar em cima do fundo do útero e esperar que tenha contração. A contração é como se fosse um enrijecimento do abdômen. Às vezes tem uma sobrelevação do abdômen, tá? E em ocasiões, dependendo da mulher, vai desencadear a dor. Ela vai sentir um desconforto e vai dizer ai. Mas isso não é como para a gente controlar no começo e no fim da contração. Por quê? O umbral de dor pode ser diferente para a doutora, inclusive para as raças. Exemplo, as indígenas, elas não manifestam dor, ela não diz nada, mas está doendo muito. Em comparação com outras da raça branca brasileira, da latina, que começam a gritar no mínimo de dor, tá? A espernear. Entonces, ¿cómo hacemos la verificación? Tenemos el reloj de pulso, colocamos acá, esperamos a que aparezca una contracción y comenzamos a contar. Frecuencia, duración de las mismas en 10 minutos siempre. ¿Sí? Entonces siempre van a ver, en la historia clínica o en un lado, vamos a tener un número. Primero, otro número mayor y el último siempre va a ser 10. 10 de 10 minutos. Es decir, el conteo, el control de las contracciones se hace durante 10 minutos. ¿Sí? Y comenzamos a contar a partir de la primera contracción. Ou seja, não é que a gente vai deixar a palma da mão aí durante 10 minutos. Tá? Somente isso. Não. Vamos colocar, quando aparece a primeira contração, a gente começa a contar 10 minutos. Entendido? Então, aqui significa isso. Ela teve 2 contrações, as 2 duraram em média 30 segundos e o conteio sempre vai ser de 10. Perfeito? À medida que esse número aumenta, quer dizer que a frequência é maior. E, obviamente, a duração também. Quando maior esses números aqui, então, ela está mais perto do parto em si. Perfeito? Como ya le dije, la cabeza, ¿verdad? Al tocar el periné, hay también un reflejo, entonces, de modo de contracción. E isso é muito importante quando a gente vai fazer o parto justamente. A cabeça do bebê, quando está muito mais baixa, ela faz com que esse músculo do períneo tenha uma contração, né? Alguns contração, outra relaxação. Inclusive, ela tende a comprimir o reto, o que dá aquele reflexo de
literalmente ir no banheiro. Já ouviram falar? A mulher tem essa vontade, diz, doutor, eu quero fazer cocô, eu quero ir no banheiro. Isso pode ser, literalmente, ela tem desejo, ela pode ir no banheiro, tá, fazer cocô, ou a cabeça já está comprimindo reto e é um reflexo, então. Ela sente como isso. Tá? E, eventualmente, ela vai fazer esforço. O que aconteceria se isso acontece e a mulher já vai parir e vai no banheiro? Claro, coisa que não, obviamente não pode acontecer. Então, se a mulher comenta para você, doutor, eu quero fazer cocô, o que você tem que fazer? Pode fazer. Temos que examinar para ver com quanto de dilatação está. Geralmente, esse reflexo acontece quando o bebê já está a ponto de sair. Tá? Pode ver? E é assim, né? Ela vai para baixo e tem esse reflexo. Bueno, entonces tenemos contracciones de parto propiamente dichas, que tienen unas contracciones de tipo A y de tipo B. Las tipo B son las que modifican el cuello uterino. Y después tenemos los pujos. Los pujos son aquella, como ya dijimos, aquela vontade de fazer cocô, literalmente. A mulher prende a respiração, comprime o diafragma para baixo, contrai o músculo redondo do abdômen e ajuda então a expulsar o feto. Tá bom? Estos son lo que ya dijimos, la frecuencia normalmente es de inicio con 2 y máximo de 5 contracciones en 10 minutos. Não pode passar de 5, tá bom? La intensidad, inicio de 25 y máximo de 70 en el periodo expulsivo. ¿Sí? Y la duración, entre 60 y 120 segundos. ¿Sí? Son características. Todo lo que está por encima de estos límites superiores já é patológico. Ou seja, se eu encontro 6, 7, 8 contrações em frequência, isso está anormal. Tá? Vamos fazer uma multiplicação. Vamos poner acá 7. 7 contracciones de 60 segundos en 10 minutos. ¿Cuánto da 7 por 60? 42? 420. 420 segundos queda este efecto contraído, queda presionado. E o que passa quando passa a contração? Durante a contração, o que acontece com o feto? Ele é comprimido, o pulmão não pode se expandir, o intercâmbio gaseoso, né, não acontece, ou acontece de forma muito mais lenta. Imagina então se ele sofrer esse tipo de contração cada 10 minutos. Né? O que vai acontecer com ele? Sofrimento fetal. À medida que vai avançando, ele vai reter mais dióxido de carbono, né? E expulsar menos. Portanto, o dióxido de carbono vai acumular, o oxígeno vai ter menos entrada, né? Ele vai então entrando numa acidose e, consequentemente, isso leva à morte do feto. Tá? Então, não pode passar de 5. 5 é o limite, tá bom? Além de outras consequências, por exemplo, a ruptura do útero também é possível aqui. Quando a intensidade é muito grande. Imagine a gente colocar ocitocina, por exemplo, mais do devido. Esse músculo vai responder a esse estímulo, vai começar a comprimir o máximo possível. E esse útero pode se romper, literalmente. Aí vem o accidente. ¿Entendieron esta parte? De frecuencia, intensidad y duración. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, vamos a ver otra vez. ¿Qué clase de cuello es este? Cerrado. Cerrado. ¿Acá? Está borrado y está en vías de dilatación. Acá está borrado y dilatado en 5. Y acá está dilatación completa. ¿Sí? Bueno, en las nulíparas, ¿qué es las nulíparas?
Nunca teve paro. Primeiro acontece então o borramento, ou seja, ele desaparece e depois ele dilata. Na multípara, esses dois fenômenos acontecem juntos, né? O que nos leva então a comentar a velocidade de avanço. Na nulípara, geralmente é 1 centímetro hora. Na multípara é 1,5 centímetro hora. Doutor, então antes de começar as contrações vai haver o borramento. Oi? Antes de começar as contrações. Não. As contrações vão provocar o borramento. Tá? As contrações são fenômenos ativos que vão facilitar a aparição dos passivos. Perfeito? O que significa isso? A mulher tem que chegar a 10 centímetros para que o parto aconteça. Então dá para medir mais ou menos quanto tempo vai durar esse trabalho de parto. Oi? 1,5. Sim? 1,5. Esto puede ser variado, pero realmente es esa cantidad. ¿Sí? Hablemos entonces del tono. El tono en un embarazo normal sin trabajo de parto es de 4 a 6 milímetros. ¿Sí? En el periodo de parto esto aumenta de 8 a 12 milímetros. Esto es el tono a partir del cual comienza la contracción. ¿Sí? Luego tenemos el ritmo, que debe ser, ¿verdad?, frecuente, ¿verdad? Tiene un tiempo para acontecer. Y tenemos otras características que son, o que es el triple gradiente descendiente. El triple gradiente descendiente es una característica propiamente del útero, ¿sí? Donde la contracción se expande de arriba hacia abajo. Comienza en estas áreas que son la parte cornual, el marcapaso del útero, y va descendiendo de arriba hacia abajo. Tiene una erosión más arriba que abajo en tiempo, ¿sí? Y es más intensa otra vez, de arriba a abajo. ¿Para qué todo esto? Vai empurrar para baixo. Justamente para impulsar de cima para baixo o feto, literalmente. Então, é mais forte, dura mais e é mais intenso em cima do que embaixo, perfeito? O que acontece se esse gradiente for inverso? Vai para cima, mantém. Meio que ele vai para cima, então, não vai para baixo para ser expulso, tá? Então, o triple gradiente tem que ser nessa característica, ¿sí? Bueno, la apreciación clínica de la contracción es entre 20 a 25 milímetros y la dolorosa va entre 25 a 30. ¿Sí? Estas son las fibras del músculo, la parte del marcapaso uterino está más o menos en la parte cornual, ¿sí? Y luego se va dirigiendo de esta forma, de arriba hacia abajo en estas intensidades, en cuanto a propagación, intensidad y duración. ¿Por qué es importante saber dónde está? En ocasiones vamos a tener lo que la doctora dijo de atonía uterina, un útero sin tono. Y eso en un puerperio es catastrófico, va a sangrar mucho. Y lo que podemos hacer en la cesárea específicamente, agarrar un citocina y poner acá en la parte cornual, para estimular la contracción de ese marcapasos. ¿Estão entendendo? Só não entendi como vai ser a aplicação dele. Na cesárea. Vamos supor, a gente faz uma cesárea, né? Retiramos o feto, sai a placenta, mas mesmo assim esse útero parece cansado e ele fica amolecido, né? Fica murcho. Não sei se alguém já teve a oportunidade de entrar na cesárea e colocar a mão no útero, ele fica duro. E geralmente quando entra nele ele fica muito amolecido. Literalmente parece aquela bola de futebol sem AD, fica amolecido. A gente pode reverter isso como? Colocando oxitocina aqui, na parte do marcapasso, né? E ele tende a ficar de novo endurecido. Obviamente não podemos fazer isso no parto vaginal porque não temos acesso a essa área. Mas sim podemos fazer outras coisas, sim? A via de administração injetável mesmo. Injetável diretamente. Claro que isso... Oi? Qual a quantidade? Geralmente 5 unidades. ml. Não, 5 Unidade. unidades. Sim, a de insulina. Oi? Não. É uma rola só. Ela é muito potente, cuidado com isso. Olha,
Y el último es la unidad de trabajo de parto. Habíamos hablado que la unidad es la multiplicación de intensidad por frecuencia. ¿Esto podemos hacer por el examen físico? Sí. No. ¿Cómo van a medir la intensidad? No se puede. ¿Sí? No se puede. Entonces esto se usa, si ven esto, UTP o UN significa unidad Montevideo, ¿sí? O unidad de trabajo de parto. Se multiplica la frecuencia, la cantidad de contracciones por la intensidad en milímetros de mercurio, cosa que no podemos hacer con la mano, ¿sí? Pero sí con los aparatos. Entonces, para resumir, vemos de esta forma las contracciones. Esto es una contracción, acá es otra. Eso hablamos de frecuencia, excelente. Este va a ser el tono. El tono inicia la contracción que tenemos acá, la intensidad. Después desciende la relajación, tenemos acá entonces la duración. Excelente. Perfecto. Y como fenómeno paciente que tenemos el esfuerzo que la mujer hace durante el periodo de expulsión, que aumenta esa intensidad en un valor de 60 o 70 milímetros de mercurio, ¿sí? A través de la contracción de los músculos respiratorios y la contracción de la cintura o plancha abdominal. Eso es lo que llamamos las maniobras de Valsalva o los pujos. Que pueden ser espontáneos por la contracción provocada por la cabeza fetal en el diafragma, ¿sí? O dirigidos, aquella que la mujer propiamente dicha hace su esfuerzo. Esto van a ver mucho en las películas o cuando hacen esas dobles, ¿no? Respira, respira y faz fuerza. Respira, respira y faz fuerza, ¿sí? Esos son los dirigidos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cómo se registra estas contracciones? ¿Sí? Y se hace a través de catéteres. Se pone un catéter intramniótico dentro de la parte muscular para controlar las contracciones, ¿sí? O microbalones. El registro en sí se hace, o sea, en la práctica se hace con la mano, ¿sí? O con un aparato que se llama cardiotopógrafo. No sé si conocen, ¿eh? O el famoso CTG, cardiotopografía. Topo, la palabra topo siempre va a significar contracciones. Por ejemplo, fármacos tocolíticos. ¿Qué significa? ¿Oye? No, tocolíticos. Que inhiben, ¿eh? La palabra lítico significa romper, ¿verdad? Entonces, tocolítico significa fármacos que inhiben la contracción, que contrarrestan la contracción. Perfecto. Se hace entonces con la tomografía externa, ¿verdad? Que mide la contracción a través de la pared abdominal. Se puede hacer manual, como ya comentamos, o con equipos. Y la tomografía interna, ¿verdad? Introducción entonces de este catéter o este balón dentro de lo que es, pero esto obviamente implica riesgos, ¿verdad? De infección, de sepsis, manipulación, y no tiene razón de ser. De esta forma se hace entonces, ¿sí? Se pone el catéter dentro y se controlan las contracciones. Pero esto es a modo de explicación, ¿no? Esto no se hace en la práctica. En la práctica lo que hacemos es colocamos la palma de la mano acá, ¿sí? Y algo que quiero que entiendan bien, el control se debe hacer de esa forma. ¿Qué vemos allá en el hospital? Que el interno, cuando se le pide para hacer, se sienta y le mira a la mamá y con su celular acá el cronómetro. Y le pregunta a la mamá, ¿estás duermo? No, no está. ¿Estás duermo? No, no. ¿Agora comenzó? Sí, agora comenzó. Y clica o cronómetro. ¿Ya pasó? No, no pasó. ¿Ya pasó? Ya pasó. Y bota. Isso não é fidedigno. Lembrem da frequência que não pode sobrepassar de 5. Tá? Então tem que ser feita da maneira física e exata. Palma da mão em cima do outro. Está bem? É muito importante isso.
Este es el catéter que habíamos comentado. Se coloca adentro. Y eso cuantifica esas contracciones y magnifica sobre todo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Estas contracciones en el periodo de dilatación, ¿verdad?, provocan dolor. ¿Sí? Las contracciones en sí provocan un umbral de dolor, pero lo que provoca realmente el dolor en sí que la mujer manifiesta y grita es la dilatación. ¿Sí? Es decir, la contracción hace que este músculo entre en anoxia o disminución del riego sanguíneo, aumenta el lactato, ¿sí?, lo que provoca el dolor. Pero el mayor dolor provocado en este caso es por la dilatación, ¿sí?, por la presión del feto hacia abajo y la dilatación en sí. El valor promedio dijimos, ¿verdad?, que es 25 milímetros de mercurio. Esto va variando o se puede incluso eliminar de acuerdo a la anestesia que usamos. Por ejemplo, se puede usar el bloqueo anestésico a nivel de la epidural. ¿Conocen? La epidural. Peridural. ¿Conhecem? Essa elimina a dor. A mulher não sente dor, mas o esforço, a contração voluntária permanece. Então ela pode fazer justamente o parto vaginal sem nenhuma dor. O problema com essa anestesia é que nem todos querem fazer. Doutor, eu falei isso agora. Na minha cidade lá, o obstétrico não usa a peridural, eles são contra. Por quê? Eu pensei que era por diminuir a contração, porque a mulher para de sentir, mas a contração é involuntária, então não faz sentido. A contração do útero acontece de qualquer jeito. Inclusive, a força dela se mantém. A única coisa que desaparece é a dor. Pero vamos a responder de por qué no se hace rutinariamente. Es que el anestesista o el técnico anestesiólogo tiene que estar al lado de la paciente. Y eso implica tiempo. ¿Cuánto tiempo? Más o menos implica essa dilatação. No total, no mínimo 10 horas, né? Que pode obviamente sobrepassar. Então, esse tempo, o anestesista tem que ficar do lado da paciente, coisa que não dá. Ou seja, não querem, mas é muito bom, é muito bom. Psicoprofilaxis, o sea, acá tiene que ver también el tema del prenatal, ¿verdad? El famoso club que dijimos, ¿verdad? Aprender la respiración, el comportamiento, los ejercicios previos que ayudan a amolecer las articulaciones, entre otros, ¿verdad? Cosa que tampoco tenemos acá. Y también depende mucho del estado psíquico de la paciente. Mujeres adolescentes tienen tendencia a causar más escándalo, ¿verdad? Porque no están preparadas psicológicamente y ni físicamente, ¿verdad? También tenemos que ver el tema de la cantidad de hijos. Una mujer multípara, por ejemplo, ya sabe cómo es, ¿verdad? Entonces se concentra mejor, hace orientado el esfuerzo. Consecuentemente el parto pasa más rápido. Localización del dolor. Usualmente comienza el parto, ¿verdad? No tiene una localización, duele acá, las costas, y después duele aquí. Coisa também que temos que perguntar no momento do interrogatório. Que tipo de dor ela tem? Doutor, dói. Tipo, fica tudo endurecido, né? Começa aqui e vai para cá. Começa aqui e depois vai para cá. Essa é a dor típica da contração, né? E por causa disso, depois ela irradia para cima. Y contracciones uterinas después del parto, se llaman contracciones de alumbramiento. Todavía pasan las contracciones, pero son menos intensas, ¿sí? Porque el contenido ya pasó, ya salió de la vagina. Disminuye entonces el tono entre 1 a 3 milímetros de mercurio. Pasa finalmente a esto. Por eso la mujer deja de sentir dolor una vez que sale del feto, ¿sí? Calma a todo. Depois tem uma leve contração de novo para a expulsão da placenta e depois é só alegria, né?
comiendo. Bueno, acá tenemos el resumen de lo que son las contracciones, ¿sí? Desde la fase de inicio de la actividad uterina hasta finalmente el nacimiento, ¿verdad? Tenemos variación entonces, el azul con las sustancias en azul, el rojo con las sustancias en rojo, obviamente, tiene relación. En la actividad cardíaca y en el nacimiento, ¿sí? Acá tenemos un aumento de 10 sustancias. Progesterona es uteroinhibidor. Y fíjense en los niveles al nacimiento, cuántos son, ¿verdad? Disminuye drásticamente. Y lo contrario sucede con las sustancias que son constrictoras o vasoactivas. Tenemos acá, ¿verdad? Acá la prostaciclina, ¿verdad? Aumenta hasta quedar en el máximo por la oxitocina. Entonces son sustancias opuestas. Y las contracciones uterinas durante el puerperio. Durante este periodo también suceden las contracciones. Y habíamos comentado que el globo de seguridad pinar es necesario en este momento, porque su ausencia hace que tengan hemorragias uterinas, la famosa atonía uterina. ¿Qué sustancia van a colocar para que pare este sangrado o para que no suceda la atonía uterina? El sangrado no se debe a una falta de coagulación. La vitamina K, por ejemplo, facilitaría eso, de que es uno de los factores de la coagulación, pero en este caso no se debe a eso. ¿Sí? De nada también adelantaría otra sustancia afín de la cascada de coagulación. ¿Sí? No. ¿Qué tenemos que hacer? Oxitocina o la famosa prostaglandina. Es un buen ejemplo, el misoprostol, ¿verdad? Y ahí podemos colocar ¿verdad? O sea, sublingual debajo de la lengua, intrarrectal o intravaginal el comprimido, que tiene una acción bastante rápida. ¿Sí? Excelente. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, fenómenos pasivos por un lado, fenómenos activos. Fenómenos activos son las contracciones y los pujos. Las contracciones tienen ciertas características. ¿Cuáles son? La frecuencia, la intensidad, la duración y el tono. Perfecto. ¿Cuánto es el límite de la frecuencia? 5. No puede pasar de 5. ¿Sí? Perfecto. Okay. Entendido todo eso, tenemos que entonces saber cuándo inicia un trabajo de parto. ¿Cómo sabemos que una mujer está en trabajo de parto? Tenemos entonces que tener la dinámica, ¿sí? Y la contracción. Perdón, la dinámica y la dilatación. Convencionalmente hablamos de 2 contracciones, ¿sí? Y una dilatación de 2 centímetros. Para decir que comenzó. ¿Sí? Es decir, las contracciones provocan la dilatación. 2 a 2. 2 contracciones, 2 centímetros. Está en trabajo de parto. ¿Perfecto? Y ahí le vamos a agregar las semanas. ¿A partir de qué semanas es normal este trabajo de parto? ¿O es esperado como mínimo? 37. Si es por debajo de 37, podemos decirle es amenaza de parto prematuro. Si es de 23 semanas, ¿sería? Prematuro, pero lo más correcto sería inmaduro. ¿Se acuerdan? Inmaduro. ¿Está bien? Y podemos tener contracción sin dilatación. Por ejemplo, hay una mujer de 34 semanas y ella tiene 3 contracciones de 20 segundos en 10 minutos y no tiene dilatación. Está cerrado su cuello. ¿Esto es normal o no? Mas no caso é uma multípara, doutor? No es, no. Siendo nulípara o multípara. Es, Ela está com 3, mais ou menos. pero son 34 semanas.
No es normal. ¿Esto es trabajo de parto? No. ¿Pero qué es? Es una amenaza. Excelente. Muy bien. Si dejamos que estas contracciones sigan su curso o incluso aumenten, ¿qué va a pasar? Va a causar dilatación, cosa que no podemos dejar a esta edad gestacional. ¿Me entienden? De esa forma tenemos que trabajar entonces, ¿sí? Entonces esto es una amenaza de parto. ¿De qué tipo? Prematuro. Cambiamos acá. Está de 38 semanas. Normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar. ¿Me entienden? Aí guarda no hospital, ¿Oye? fazer caminhada. Sí, exactamente. Lo más típico. Caminha 2 horas, depois volta, né? Ou vai para casa, depois volta. Oi? Também? Se você está dizendo. ¿Entendido entonces, sí? Mas o crossfit volta. Cuando decimos que está en trabajo de parto, entonces, ¿sí? Guarden de nuevo. Dos contracciones, 2 centímetros, ¿sí? Y la dilatación puede incluso faltar, pero igual es una amenaza de parto, ¿sí? Vamos entonces a la división, que son los estadios o periodos del trabajo de parto. Borramiento y dilatación. ¿Qué fenómenos son? Pasivos. Descenso y impulsión. No. Son pasivos también. Habíamos hablado que solamente 2 son los activos. Claro. Alumbramiento es la salida de la placenta. Ustedes van a conocer como de quitación también, ¿sí? Entonces esos son los periodos, ¿sí? A dedicação também é passiva? É passiva? ¿Cuál? Dedicação? No, ese es un fenómeno aparte. Ese es totalmente aparte, ¿sí? No es parto eso. ¿Me entendés? Esta mujer, ¿en qué periodo está? ¿Qué? Alumbramiento. ¿Qué es? ¿Quién sabe qué es? Parece Sabugo de maíz. Sí, es un sabugo de milho. Muy bien. Foi Que isso, gente? ela teve um parto na nossa, sabe? Uma festa família. Es una indígena que vino con... Y fíjense, ya les mostré esta imagen una vez, ¿o no? Não. Hasta las indígenas saben qué hacen en este momento. Porque acá es obvio que la placenta no salió, es un alumbramiento patológico, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Si a placenta não sai, obviamente por alguma razão. Aqui ela amarrou um sabugo de milho, né? É cultura deles. É isso. Por que não amarrou uma pedra se ela vai ser mais pesada e arrastar a placenta? É cultura deles. Tem um tempo, né, da dedicação. Mas eles não sabem isso. Vou deixar ele com peso, tipo, peso morto pra poder sair. Então, E não é isso? Por que não amarrou uma pedra aí? eu já É por causa de que não pode causar um peso excessivo aqui, senão a placenta vai arrastar o útero e vai
invertir ele. Né? Então, que? Aí dá Não entendi o do saldo. Porque ele é leve. Ele faz um pezinho. Ele faz um peso. Não, é só porque não faz nada. Não, foi porque. Tem um porquê de você colocar esse? ¿Qué pasaría si esto no está amarrado, no está... Poderia volver, doutor? Voltar? Sangrado? Não, voltar não, mas sem sangrar. Sangrado. Lembre que aqui em cima a placenta ainda está conectada pelo... Sim. E os vasos permanecem permeáveis. Então ela pode ter um sangramento. Por causa dessa patologia, tem alguns mulheres que Sim. após o parto tem outro Corta vaso. aí, ó. Oi? Tem que pôr isso. Por causa dessa patologia que o senhor falou aí, que o útero pode ser invertido. Sim, é que a placenta arrasta o útero para fora, né, e vira ele de avesso. Então, também não pode acontecer, obviamente. Mas esse processo de expelir demora muito tempo, doutor? Ela vai ficar com aquele sangue muito tempo? Esse período em si normalmente tem que durar no máximo 40 minutos. Né? Em 40 minutos essa placenta tem que sair. Se não sai, alguma coisa está errada. Né? E a partir daí, então, é um alumbramento patológico. Esse caso provavelmente é um alumbramento patológico, né? Porque ela se deslocou da aldeia até o consultório. Sim. Bueno, para algunos libros que van a leer, acá hay 4 periodos, ¿sí? Pero en general podemos agregar 3 nada más. Vamos, periodo de borramiento y dilatación. Comienza entonces con los fenómenos pasivos. Pero esto no sucede de la nada. Estos son hechos por los activos. Es decir, si una mujer viene ya con un borramiento y una dilatación, ella ya tuvo en algún momento contracción. ¿Sí? Entonces, consecuencia entonces del inicio de las contracciones son los fenómenos pasivos. Perfecto. Exceptuando en una situación que le había comentado la otra vez, que se llama incompetencia ísmico-cervical. ¿Sí? En esos casos, la paciente va a tener dilatación, pero sin dolor. ¿Sí? Ella no va a sentir, que es peligroso finalmente. El periodo de descenso y expulsión, ¿verdad? Obviamente siguen las contracciones que son más intensas, ¿sí? Y que abren camino entonces para que el feto salga y finalmente tenga su expulsión o el parto propiamente dicho. Una vez expulso el feto, tenemos entonces que esperar la expulsión de la placenta, que se llama alumbramiento o decapitación. Hay otro nombre que me olvidé nomás, refiriéndose al alumbramiento, no sé cómo se le dice. ¿Alguien sabe en portugués? ¿Qué? Outro nome para alumbramento? A lei de decapitação. Vou achar depois. E a partir disso chamamos de puerpério. Perfeito? Puerpério. Então, se falamos em puerpério, significa que ela acabou de parir e a placenta já foi, então, expulsa. Bueno. Finalmente, aquilo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Contracciones, lo que provocan la dilatación, ¿verdad? Después de un tiempo, cuando ocurre toda la dilatación, va a ocurrir el nacimiento o la expulsión en sí, ¿sí? Finalmente va a salir la placenta, el alumbramiento. ¿Sí? Doutor, só uma dúvida, porque a Sim. placenta ela sai ali automaticamente ou a gente que faz a retirada puxando? Muy buena pregunta. Nosotros hacemos una maniobra que se llama manejo activo. No sé cómo sería la traducción de ustedes. Manejo. Lembra dos 40 minutos? O que achariam se a gente deixasse a paciente com a perna aberta durante 40 minutos a mais do parto? Calambre, incomodidade, já sofreu, né? Ou seja, todo o processo, para que deixar ela 40 minutos lá? Então, para encurtar esse tempo, o que a gente faz? Coloca oxitocina intramuscular, para que o útero, uma vez que não tenha mais o feto, tenha essa contração rápida, enérgica, forte, e que ajude a desprender essa placenta. Tá? Então, oxitocina intramuscular. Primeiro ponto. E depois, com uma pinça, né, que vai tirar, geralmente aqui, pegamos dessa forma,
e tracionamos, não puxamos, senão que só com o peso da mão tracionamos para baixo. E com a outra mão, com o calcanhar dela, né, colocamos aqui em cima do pubis, segurando a parte do corpo do. Então, seguramos e tracionamos. É uma tração e uma contratração. Para que colocar isso? Para que o útero não vire do avesso de novo. Tá? Então é só de leve. A gente vai colocar aí e à medida que vai passando o tempo, esse cordão obviamente vai ficar mais largo. Por quê? Porque já está saindo a placenta. Então ela vai sair cada vez mais largo, vai ficar esse cordão. E uma vez que a gente observa aqui a placenta, vamos pegar na mão e vamos começar a girar. Para que girar? E para que justamente essa membrana saia tudo de uma vez. Cadê? Tá. Essa membrana está em volta durante todo, ou seja, né, na parte interna do útero. Tá? É como se fosse um revestimento dela. Se a gente puxar desmedidamente, pode ficar algum pedaço lá dentro. Então, como ela está aderida a toda a superfície interna, a gente girando, ela vai sair tipo que em bloco, tudo junto. Então fazemos esse giro rápido. Finalmente ela cai na palma da mão. Antes de jogar fora, o que fazemos? Conferimos, né, a parte materna, que vai ter aqueles espaços, né, o cotiledon, né, e depois a parte fetal, que a gente vai observar a estrutura ou a integridade dessa membrana aqui. Se algum pedaço, ou da parte da mãe, ou da membrana faltar, só tem lá dentro. Então isso pode justamente trazer infecções, sangramento, né, complicações. Então temos que ir lá pegar com a mão. Entendido? Hoje em dia as mulheres levam embora. No caso da cesárea, quando é feito a gente também tem que aplicar alguma coisa ou só colocar uma gotinha? Literalmente fazemos uma massagem, né, e ela vai vindo da mesma maneira. Mas também colocamos oxitocina. Oi? E a Índia fez com sabor de milho. Ele está esperando isso tudo acontecer. No. Y la expulsión fetal, ¿sí? Ese es el parto propiamente dicho. De esta forma, entonces el útero se queda con el contenido y va saliendo, quedándose más pequeño, ¿sí? Y después se desprende. El peligro justamente es eso, ¿verdad? De traer consigo el cuerpo del útero virando do avesso. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, no se olviden, ¿cuándo decimos que está en trabajo de parto? 2, 2 y 2, pero lo principal es la contracción, ¿sí? Contracción. Y después los fenómenos activos y los fenómenos pasivos. No se olviden.